Pessoal, vamos aqui agora finalizar então, né? Conhecer um pouquinho o projeto de extensão, Aliança dos Saberes. Como eu mencionei, é um projeto super legal que vai levar, né, para a sociedade, principalmente para uma escola no município de Colônia, aqui em Una, no distrito de Colônia, em Una. O que a gente vem fazendo no LEAC, né? Um projeto que foi idealizado pela Camila e que tem colhido os ótimos frutos, e é muito legal a gente ver o conhecimento que a gente vem desenvolvendo aqui no LEAC passar e compartilhar, principalmente isso, compartilhar com as escolas e também com a comunidade rural ali de Colônia. Bom, valeu, Camila. Gente, bom dia a todas e todos, quem eu não dei bom dia ainda. Estou achando muito legal assim, esse dia da gente ver essa casa cheia, né, e poder ouvir um pouco da história, né, do nosso laboratório, das coisas que acontecem aqui. Eu vou falar assim, né, certamente como Débora e Bel, a gente tem que selecionar um pouco o que a gente fala, porque a gente tem pouco tempo. Então eu vou falar brevemente um pouco da história do projeto também e focar naquelas ações que a gente tem desenvolvido, né, no que a gente fez no último ano e que é mais ou menos as ações que a gente segue para esse próximo ano. E já deixo desde já, na verdade, um convite para todos os estudantes ligados ao laboratório ou não, tá? Porque o projeto, assim, a gente tem... A semente foi plantada aqui dentro, mas a gente, né, interage com outros grupos aqui dentro da UESC e também com outras instituições. Então também não é limitado à participação dos alunos que são do laboratório, embora a gente tenha tido, né, em maior parte, participação de alunos que estão ligados ao LEAC, tá? Então aqui a gente está aqui dentro da UESC, o projeto ali é um projeto de extensão permanente, né, cadastrado aqui dentro da UESC. Mas além então do laboratório de ecologia, a gente tem 2 outros grupos que já participaram. Eu peguei aqui uma cola, o GEPSAL, ele é o Grupo de Estudos e Pesquisas em Interações Socioambientais e Linguagens, não é um nome fácil. E aqui é o Grupo de Estudos em Economia e Meio Ambiente, que é coordenado pela professora Andréa, mas na verdade quem já atuou junto ao projeto foram alunos de pós-graduação e de graduação que estavam ligados a esse grupo de estudo. O projeto é coordenado por mim, mas também pela professora Maíra, que está aqui, e pela professora Cristiana, que é quem coordena esse grupo de estudos, que ela é do DFCH, que é o Departamento de Filosofia e Ciências Humanas. O nosso grande parceiro é o projeto BioBrasil, que é um projeto de conservação do mico-leão da cara dourada, que tem a sede lá em Colônia de Una, no município de Una. Tá? Ele recebe financiamento do Zoológico da Antuérpia e, né, a pessoa do projeto que coordena essa parte de educação ambiental é a Ana Cláudia Fandi, que é uma, né, já conhecida minha de longa data, e a gente já trabalha junto há mais de 20 anos. Como o Zé falou, a gente trabalha muito dentro de uma escola que fica no distrito de Colônia de Una, que é o Colégio Escola Municipal Cândido Romero Pessoa, e desde o ano passado também teve um pessoal do ICMBio que começou a, né, participar aí de uma das nossas ações. A gente já teve, né, o projeto ele começou em 2018, desde 2018 então a gente já teve 37 discentes, sendo principalmente discentes de pós-graduação, principalmente ligados ao programa de ecologia, mas também ao PRODEMA, né, o PPG-DNA e ao PPG de zoologia, e na graduação principalmente alunos das ciências biológicas, mas também alunos da economia, da comunicação, da pedagogia e da enfermagem. A gente já teve 13 docentes, hoje em dia eu acho que são 8 a 10 docentes, eu não vou saber exatamente, que estão atuando, então a maioria também do DCB, mas como eu falei, a professora Cristiana, e a gente já teve a professora Solange também, que trabalhou, que era do DCAA, que é Ciências Agrárias e Ambientais, e a gente tem hoje também a Leisa, né, que é pós-doc, que está trabalhando com a gente, e externos, como eu já falei, o BioBrasil, o ICMBio, e a gente já teve ex-alunos também, que ao sair da universidade continuaram contribuindo com o projeto. Bem, como eu falei, o projeto começou em 2018, né, propositalmente com uma visita que a gente foi fazer ao projeto
BioBrasil, e a gente já foi fazer a visita, né, planejando um momento no qual a gente conversaria sobre a construção de um projeto conjunto com eles. Então as pessoas que foram para lá fazer essa visita à sede de campo do projeto BioBrasil já foram lá sabendo desse propósito, que naquele momento a gente estaria discutindo a construção de um projeto de extensão, entendendo o que a gente poderia fazer, como a gente gostaria de atuar. E algumas coisas, né, que surgiram naquele momento foi, né, essa visão comum de que a gente entende que os comportamentos e as práticas que as pessoas têm em relação ao meio ambiente dependem de sentimentos, de valores e de conhecimento a respeito do meio ambiente vivido. A visão de que as pessoas, elas são parte do meio ambiente, então a gente tem que se considerar como dentro e não como, né, alguém que está vendo de fora, e geralmente muitas pessoas se colocam de cima. E uma outra visão também que a gente, né, viu que a gente tinha em comum é que existe um gap aí, um buraco entre academia e sociedade, e a gente gostaria de estar contribuindo para que essa distância fosse diminuída. Então, a partir, né, de toda aí uma chuva de ideias que a gente fez nesse momento, a gente definiu 4 grandes objetivos para o projeto. Então, a troca de conhecimento sobre o meio ambiente e a sua conservação, contribuir com o engajamento da comunidade local em discussões e práticas relacionadas à conservação e sustentabilidade, contribuir com o treinamento de profissionais na área de conservação e educação ambiental. Então, a gente pensa tanto, né, profissionais que estão sendo formados aqui na universidade, quanto profissionais principalmente ligados à escola também, mas a gente pode pensar em outros profissionais. E a comunicação dos resultados de pesquisa do LEAC, mas que na verdade a gente, né, até vem tentando ampliar um pouco, não limitar só ao LEAC. E aí a gente tem trabalhado, então aqui já é uma síntese de todas as linhas assim daquilo que a gente já fez, tá? Nem tudo acontece atualmente, mas a gente já atuou promovendo sessões de cinema no Espaço BioBrasil, a trilha interpretativa, que é uma coisa que começou com a Larissa lá em 2018, contribuindo também com o BioBrasil, mas que desde o ano passado a gente retomou de uma forma mais intensa, e eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. A avaliação de ações de educação ambiental, então isso envolveu inclusive uma aluna de pós-graduação do Prodema, tá? Então a ideia é que a gente avalie algumas das nossas ações. Hoje tem o Andres que está, né, trabalhando com isso também, fazendo o TCC dele, a produção de um jornal local que é coordenado aí pela professora Maíra com a colaboração do Zé. Dentro da escola, então lá no início do projeto a gente teve um ano no qual a gente promoveu uma exposição fotográfica e oficinas de fotografia e um evento cultural. Desde o início a gente tem trabalhado aí na construção de alguns jogos e vídeos educativos, em eventos para disseminação da ciência e de práticas em educação ambiental. No ano passado a gente começou com essa atividade de visitação do LEAC, né, que isso está sendo coordenado bastante pela Leisa. E a gente interage também, né, como a gente separou aí um outro setor com o campo, ou com fazendas, com proprietários, então a gente levou já um pouco, produziu um material, na verdade, para levar resultados de um dos grandes projetos de pesquisa que a Débora falou hoje de manhã, que é o projeto Economia das Cabrucas. A gente construiu, junto com esse projeto, também um vídeo de divulgação, e no ano de 2021 a gente fez um trabalho também, né, em parceria com o pessoal do BioBrasil e com a Bahia Ter, que é o órgão estadual que presta assistência à agricultura familiar. A gente se envolveu e construiu junto um curso de formação para extensionistas que atuam na agricultura familiar. Essas 5 ações aqui que estão destacadas são aquelas que a gente, né, teve mais atuação no ano passado e que são também as ações que a gente está mais, né, ativo ao longo desse ano, então eu vou falar um pouquinho mais sobre elas. O jornal Saberes de Una, então a gente tem feito, né, desde 2021, edições que são trimestrais, então nos meses de fevereiro, maio, agosto e novembro. Até o momento a gente tem 8 edições desse jornal, e o que eu acho legal é que esse jornal, a ideia é que ele seja feito de uma forma colaborativa. Então assim, a gente não quer ser um jornal que a UESC está produzindo,
né, como projeto, mas a gente tem uma sessão que sempre é produzida pelo pessoal, né, pelas meninas que atuam no projeto Bio Brasil, além de Ana Cláudia, e pelo menos uma sessão a gente tenta destinar, em cada edição a gente tenta destinar para a escola, né, para alunos do Cândido Romero, que é essa escola, se envolvam na produção de pelo menos uma das sessões. Então aqui só para ilustrar, essa foi a última edição que a gente produziu, que foi a edição de fevereiro desse ano. Nela a gente conta um pouco, então a família Cândido Romero é a família, né, da própria escola. A gente conta um pouco das ações que aconteceram na escola no final do ano passado, né? Então nessas diferentes sessões. Aqui são as sessões que todos, né, então em todos os jornais eles têm essas sessões. Então uma sessão onde a gente conta um pouco do histórico, uma sessão que a gente fala da sustentabilidade no dia a dia, essa sessão que chama Quem Sou Eu, que a gente apresenta um animal ou uma planta. Brincando e aprendendo, essa sessão é sempre montada pelo pessoal do Bio Brasil, então tem, né, algum joguinho, alguma brincadeira. O ping-pong ecológico é uma sessão na qual a gente sempre entrevista alguém, então a gente já entrevistou o gestor da Reserva Biológica de Una, a gente já entrevistou, eu lembro uma das edições, um profissional ligado à Agência Nacional das Águas, enfim, pessoas diversas que possam falar sobre assuntos ambientais também os mais variados possíveis. Por dentro da pesquisa é uma sessão onde a gente, né, fala com uma linguagem muito simples assim, dos resultados de alguma pesquisa, então a gente tem trabalhado com artigos publicados, alguns aqui do LEAC, mas por exemplo a Naira, que é essa aluna do Prodema que já se envolveu, uma delas, né, que já se envolveu, teve uma das edições que ela falou um pouco do trabalho dela com PSA. E tem sempre a sessão de olho nas notícias, que é essa sessão que geralmente é o pessoal da escola que escreve falando um pouco sobre notícias locais. Então essa seria uma das ações sobre as quais eu queria falar, e na verdade assim, né, vou estar o tempo inteiro convidando vocês. Essa ação é coordenada pela Maíra, e é uma das ações, na verdade, do projeto mais fácil das pessoas se envolverem, porque assim, é uma ação que não depende da pessoa estar num determinado local, num determinado momento. A gente faz toda a organização dessa atividade via WhatsApp, então a gente vai planejando, né, datas para as pessoas irem produzindo material, e então assim, fica fácil para as pessoas se envolverem, tá? Uma outra ação que a gente, né, já desenvolveu em 2019, a gente desenvolveu um evento também de forma remota durante a pandemia, e a gente voltou presencial no ano passado. Foi, aqui está errada a data, tá? 2022. Essa semana de popularização da ciência. Essa é a única ação do projeto para a qual a gente já teve financiamento externo. A gente teve dois editais de popularização da ciência da FAPESB, a gente concorreu e teve sucesso. E a gente então tem, né, nos dois momentos que a gente fez essa semana de popularização da ciência na escola, a gente trabalhou com temas ligados aos serviços ambientais, então com dispersão de sementes, com o ciclo da água e a importância das florestas para a água, o ciclo do carbono e a importância da floresta para que a gente, né, evite a emissão de gases de efeito estufa para a atmosfera. E a gente tem trabalhado isso por meio de oficinas, por meio de uma atividade de campo, então a gente sempre leva os alunos, né, porque a gente quer também que eles entendam como é que a gente faz pesquisas ligadas a esse tema. Então para isso a gente leva eles em campo e a gente mostra equipamentos de pesquisa. O ano passado, né, as meninas estiveram lá coletando insetos aquáticos para a gente falar um pouquinho sobre a qualidade das águas e como os organismos aquáticos podem ajudar a gente a entender. Então assim, né, a gente tem percebido que é um momento muito especial para os alunos, porque eles conseguem ter contato de fato, né, com o campo, sair daquele espaço da escola, né, que muitas vezes o dia a dia deles acaba sendo bastante cansativo, e fazer atividades que são até mais cansativas, mas num ambiente diferente, já dá, né, uma outra empolgação. Então a gente busca fazer sempre isso. E uma outra parte do projeto é a produção audiovisual.
Na verdade, a gente começou lá em 2019 e tem produtos que a gente conseguiu encerrar recentemente. Então, mostrando aqui, a gente, né, produziu, já são 4 vídeos, na verdade, dessa série que chama Benefícios da Natureza. Eles estão, os 2 primeiros, na verdade, estão disponíveis no site do projeto. E outros 2, na verdade, eu recebi muito recentemente, um falando sobre estoque de carbono, o outro sobre a produção de água, né, contribuição das florestas para a produção de água. E a gente deve lançar aí em breve esses outros 2 vídeos também. Outro tipo de material, né? Só retomando aqui, o propósito desse vídeo não é ser um vídeo de divulgação, né? Eles são vídeos um pouco longos, assim, de 15 minutos. Então, o propósito é que seja um vídeo didático, né? Então, todos eles têm uma parte explicando o que são os serviços ambientais, com a nossa querida e maravilhosa Daniela, que é incrível, né, para falar na frente das câmeras. E em cada um deles, na verdade, isso foi um desafio para todo mundo que participou, porque a gente foi para dentro de um estúdio aqui na UESC para gravar. Então eu, Maíra e alguns alunos participaram. Então na época a Ilana, a Jaci, vários, né, alunos participaram também dessa gravação. E foi um desafio de fato para a gente fazer isso. E eu fico muito feliz que a gente tenha conseguido, né, finalizar todos eles. Então, além dos vídeos como material didático, a gente já produziu também 2 jogos didáticos e os 2, além da gente ter o jogo disponível para essa versão que a gente chama de print and play, né, imprima e jogue, a gente conseguiu no ano passado publicar artigos que descrevem o jogo e falam da experiência que a gente teve aplicando o jogo nessa escola. Então também a gente tem, né, trabalhado em publicações vinculadas ao projeto de extensão. Uma outra atividade que eu falei que são as trilhas. Então essa trilha é a trilha da Gameleira, isso aqui é o trajeto dela atual. Ela é uma trilha que já existe desde 2018, que eu falei. Larissa ajudou na formatação da primeira versão dessa trilha, mas no ano passado ela foi ampliada. E aí junto, hoje a gente tem 2 bolsistas no projeto que estão trabalhando diretamente ligado a esse tema, que é o Andres e a Hilary, que estão aqui hoje. E o que a gente tem feito, né? A gente produziu esse mapa com um roteiro que descreve os principais pontos da trilha e a gente está trabalhando na produção de material de apoio, porque a ideia é que essa trilha ela receba estudantes da rede, principalmente da rede pública do município de Una, e que a gente tenha algum material que os professores possam trabalhar depois da trilha com temas que são abordados ao longo da trilha. Tá? Então, só para citar um exemplo, então, por exemplo, temas de interações ecológicas, a gente está produzindo um material de apoio que o professor vai poder trabalhar em sala de aula também, ou antes ou depois, dependendo da forma como ele preferir, para complementar um assunto que foi trabalhado nesse dia em que os jovens vão visitar a trilha. E além disso, a ideia é que Andres e Hilary também atuem como monitores, tá? A gente ainda não conseguiu, o ano passado foi... A ideia é que eles já tivessem, né, guiado alguns grupos no ano passado, mas no final do ano a gente teve um problema com a estrada que dá acesso ao lugar. Então isso, quem trabalha, quem faz campo nessa região sabe que estrada é sempre um problema. E então a gente não conseguiu no final do ano levar as turmas de estudantes que a gente gostaria, mas a gente deve começar isso esse mês ainda. E uma outra trilha, na verdade a professora Cristiana já interagia com, né, uma comunidade indígena ali perto de Olivença, que é a Tabajairi. Então a gente também formatou um roteirinho, fez um mapa, um roteiro para a trilha, uma trilha que eles já têm lá, eles têm um viés um pouco diferente, eles trabalham com uma escola que tem ali dentro e recebem turistas ali também. E a gente fez, na verdade, semana passada eu estive lá, que a gente fez um trabalho com as crianças da escola que existe lá dentro, então também é um outro lugar que a professora Cristiana vai continuar trabalhando, então a gente deve continuar interagindo com esse grupo de lá. E por fim, né, a última ação que eu queria falar, e também deixo aqui um convite
São as visitações que a gente está tendo no LEAC. Então, desde o ano passado, na verdade, desde o segundo semestre do ano passado, foi quando a gente formatou, então, essas visitas. A gente recebe escolas, aí são escolas da região, tá? Então, tem escolas que são de Ilhéus, que são de Itabuna, mas tem de outros municípios aqui próximos. É uma parceria, na verdade, que a Leisa costurou para a gente, que é uma parceria com o Observatório, que é, né, os professores da física que já conduziam, já tinham esse trabalho de receber escolas. Então a gente adicionou as turmas que querem, elas chegam mais cedo para conhecer o laboratório. E a ideia da gente, então, é poder falar um pouco sobre, né, o que a gente faz de pesquisas aqui dentro. Mas, obviamente, a gente quer falar disso com uma linguagem, né, que seja acessível desde crianças pequenininhos até jovens aí na faixa de até seus 15 anos, que eles possam compreender. Então, hoje a gente está trabalhando dessa forma, com uma recepção geral e com 2 espaços que a gente estruturou. Um para falar de uma espécie ameaçada de extinção e o outro para falar sobre interações entre morcegos e aves com plantas. Então a gente fala um pouco da dispersão de sementes. No ano passado a gente recebeu 7 escolas com um pouco mais de 350 estudantes e hoje no final do dia a gente vai estar recebendo uma escola, vai ser a segunda escola desse ano que a gente vai receber. E fica um convite, essa é uma outra ação também que é muito fácil das pessoas participarem porque ela é desenvolvida, essa tem dia fixo e local fixo. Acontece às terças-feiras, a gente tem que estar aqui umas 3 horas até umas 5 horas da tarde. Alguns de vocês aqui já participaram, Yasmin vai estar comigo hoje, Andres vai estar aí comigo hoje. E é relativamente fácil, né? Depois, se vocês quiserem saber, né, pode conversar. Yasmin já participou, Andres já participou de outras edições. A ideia é que a gente receba os alunos e a gente já tem o que falar definido. A gente gostaria de a cada semestre atualizar, né, poder falar sobre outra espécie ou sobre outra pesquisa, mas do ano passado para cá a gente ainda não conseguiu. Mas a ideia é que para um próximo semestre a gente mude esses assuntos e a gente quer falar sobre as pesquisas que vocês desenvolvem. Então é muito importante que vocês se envolvam, tá? A gente tem resistido muito de não abrir para que alunos que não estejam ligados ao laboratório falem, porque a gente acha que quem vai falar em nome do laboratório são pessoas que são do laboratório, né? Mas a gente tem tido dificuldade de envolver alunos e acaba que mais da metade das pessoas que têm feito os trabalhos são os próprios professores. O que a gente não gostaria, na verdade a gente olha quantos alunos e quantos professores nós somos aqui, né? A gente tem muito mais alunos do que professores, então fica aí o convite para vocês. O ponto focal é Leisa, tá? Mas se não tiver o contato de Leisa, pode falar comigo, pode falar com o Zé, pode falar com Maíra, pode falar com Larissa, pode falar com o Dani, que a gente vai encaminhar para que, né, a pessoa chegue aí nesse grupo que está discutindo e fomentando essa ação. E a massa E é isso, gente. A gente tem também um site e um canal no YouTube, então para quem quiser conhecer um pouco mais, agradeço.